O áudio de hoje será um áudio explicativo sobre a passagem de 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, que diz assim: porque assim diz a Escritura, aqui é Paulo falando, não ligarás a boca ao boi que debulha. E ele conclui, com isso digno é o obreiro do seu salário. Antes de dar continuidade no tema de hoje, deixa eu informar que este canal não tem fins lucrativos. Ele não é monetizado, não tem patrocinadores. O objetivo aqui é trazer a mensagem de forma simples e objetiva. Fiquem agora com a explicação de 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Muitas pessoas que recebem salários para pregar o evangelho, quando são perguntadas a elas se é correto receber salário para isso, elas dizem que Paulo disse que sim. Afinal de contas, no verso 18 de 1 Timóteo 5, está escrito que o obreiro é digno do seu salário. Em algumas traduções diz trabalhador. Mas será que realmente foi isso mesmo que Paulo quis dizer? Quando Paulo fala aqui sobre o obreiro ser digno do seu salário, ele está falando sobre uma pessoa que trabalha e, por consequentemente, ela merece receber algo por aquele trabalho. Em Mateus 10, quando o Messias ele manda ali os discípulos irem e bater nas casas das ovelhas perdidas de Israel, pregando a elas que era chegado o reino dos céus, como está escrito no verso 7 de Mateus 10, ali ao enviar os discípulos para essa obra, ele diz para eles que eles seriam sustentados lá pelas pessoas, receberiam salários para fazer isso, ou eles seriam dignos de receber o alimento para poder prosseguir nessa obra, o alimento que eles precisavam. O texto é claro que eles eram dignos de receber o alimento. Ah, tem gente que diz assim, nos nossos dias a pessoa precisa pagar o aluguel, né? Ela precisa se vestir, então ela tem que receber em dinheiro para poder pagar essas despesas. Se a gente analisar aqui o contexto de Mateus 10, o Messias falou que era para eles irem nas casas, eles estão cumprindo o ID, e cada pessoa que os recebessem, essa pessoa é que daria para aquele discípulo que bateu em sua porta ali o alimento para ele poder se sustentar naquele dia. E ele indo embora, ele agora se alimentaria na casa de outra pessoa. Elas não iriam se unir para juntar um dinheiro, um valor maior e dar para ele. Não, cada pessoa daria o seu prato de alimento para ele naquele dia. Não é pesado para uma família que recebe uma pessoa e ela hospede ela em sua casa e dê para essa pessoa o alimento para ela comer. Não é pesado. A diferença do que o Messias ensinou para hoje é que hoje estão fazendo o vinde e não o ide. Os discípulos, assim como também Paulo lá em 1 Timóteo 5 também está falando sobre isso, ele está falando sobre a pessoa que vai levar a mensagem. E essa pessoa que vai levar a mensagem, ela é digna sim de ser recepcionada, de ser alimentada. Não é agora uma pessoa que vai alugar um salão, ela vai agora começar a pegar mensagens do livro Bíblia, criar mensagens que mantêm as pessoas ali meia hora, uma hora, aí inclui músicas junto para ficar mais interessante, e no final vai passar o chapéu, onde as pessoas agora têm que dar uma parte do seu salário ou ofertar para poder bancar aquela pessoa que está ali, porque essa pessoa que está ali, ela criou um ponto fixo para poder falar com as pessoas. Ela não está indo levar a mensagem para ninguém. E não só ela não está indo, como também ela ensina as pessoas que estão ali bancando ela a evangelizar, dando o endereço do local, para que as pessoas venham. E quanto mais gente vem, mais o seu salário vai aumentando, ela tem condições de abrir outros pontos, né? Abrir outras filiais. E isso é totalmente contra o que o Messias falou em Mateus 10. Vamos pegar essa passagem aqui de Mateus 10 como exemplo, porque foi aqui que tudo iniciou. Esse trabalho que Paulo fala lá em 1 Timóteo 5, que o obreiro é digno do seu salário, esse obreiro, essa obra, esse trabalho é esse que o Messias iniciou aqui em Mateus 10. Se a gente pegar lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, que é o tema da explicação de hoje, lá Paulo ele usa o exemplo do boi que quando debulha a sua boca não fica amarrado, ele pode comer enquanto está debulhando. Você vê que ele fala do quê? Ele fala de alimento.
E o texto fala que o trabalhador é digno do seu salário. Ninguém come dinheiro, as pessoas comem alimento. O mesmo que o Messias falou lá em Mateus 10. Mas por que será que mudaram para salário? Não foi para dar base para que esses homens agora utilizem essa passagem para falar que está aprovado sim as pessoas receberem dinheiro para poder falar das coisas do Criador, né? Só que peraí, o texto inicial onde tudo começou foi lá em Mateus 10. Não adianta querer pegar outras passagens para tentar provar que precisa sim receber o salário, se no primeiro ide, quem mandou foi o Messias. E nesse ide ele deixou claro: recebam em troca apenas o alimento para vocês permanecerem de pé. Quem é que de fato está disposto a abandonar tudo para viver da obra, como aconteceu nesse caso, que é o primeiro ide da história, é o primeiro ide dos discípulos? Muitas pessoas, quando querem usar que foi o Messias que disse isso, não foi Paulo, para dar um pouco mais de credibilidade, né? Elas utilizam o verso 7 de Lucas 10. Porque ali no verso 7 de Lucas 10, o Messias também fala que o obreiro é digno do seu salário. Interessante, né? Será que é salário mesmo? Olha só, o início do verso diz assim: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Comendo e bebendo. Aí colocaram ali, porque o obreiro é digno do seu salário. É muito estranho isso. Será que não foi uma manipulação aqui para dar base a essas pessoas que recebem seus salários? Mas mesmo assim, aqui, nesse contexto, é o momento que o Messias designou, né, 70 pessoas para irem e anunciarem o reino do Pai no meio dos lobos. Ele chama esses 70 de cordeiros que seriam enviados no meio dos lobos. Inclusive no verso 2 fala que eram poucos, né, os obreiros. Só que no verso 3 ele fala: ide, e eis que eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. E aqui no verso 4 ele fala de novo: não levem bolsas para colocar nada, não levem alforjes, alpacas, porque ele fala: vocês comerão e beberão nas casas em que receberem vocês. Quem é que de fato está disposto a cumprir esse ide? É fácil, vinde. No verso 8 de Mateus 10, o Messias ele fala a frase que quase ninguém gosta de ouvir: de graça recebeste, de graça dai. De graça, graça, de graça. Essa palavra quebra a palavra salário no meio. O alimento é algo necessário para o nosso corpo. Então ele falou: vocês receberão o alimento para se sustentarem, para se manterem de pé e continuarem cumprindo o ide. Agora salário, dinheiro, recursos, não. Porque foi de graça que vocês receberam. Vocês não pagaram para saber o que vocês sabem. Por que vão cobrar? Ganhar salários, dinheiros, recursos. Prostituta que recebe dinheiro fácil, não trabalha, simplesmente dá prazer ali para a pessoa que a procura e ela se sustenta com esse dinheiro. Muitas pessoas que querem encontrar um respaldo para continuar vivendo do Evangelho se baseiam em 1 Coríntios capítulo 9, também uma passagem onde Paulo fala que o Criador ordenou que os que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Só que poucos se atentam a Mateus 10, quando o Messias diz para aqueles homens irem e levar a palavra, serem obreiros da palavra. Não era para eles receberem nada em troca, porque eles haviam recebido a mensagem do Pai de graça e não poderiam nunca fazer dinheiro com ela, apenas receber o alimento, que é algo natural do ser humano. Paulo mesmo, no verso 15 de 1 Coríntios 9, um verso que quase ninguém lê, é o verso seguinte desse momento, onde Paulo fala que aquele que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho, ele não era anunciante do Evangelho? Veja o que ele fala no verso 15, um verso depois, quase ninguém lê. Ele diz que nenhuma dessas coisas, ou seja, recursos, recompensas, ele aceitou. No verso 15 de 1 Coríntios 9 ele diz: eu sempre recusei
Ele diz que melhor seria se ele morresse do que fazer vã a glória de poder dar de graça o que de graça ele recebeu, cumprindo o que o Messias ensinou. Inclusive ele diz que é obrigação dele levar a mensagem de graça, anunciar o evangelho, é obrigação. Ele não tinha do que se gloriar. Uma pessoa que é obrigada a fazer alguma coisa não recebe salário por isso, não. Ela é obrigada, ela tem que fazer. É isso que ele está falando. Eu faço porque é obrigação minha. Eu recebi de graça essa verdade. Agora eu tenho que repassar e eu não vou lucrar com ela. Ele diz que ele fazia isso de boa mente, verso 17. E se ele conseguisse fazer isso de bom grado, de bom coração, de boa mente, ele receberia sim um prêmio. Mas esse prêmio não vem dos homens. No verso 18 ele fala de 1 Coríntios 9, que prêmio é esse que eu recebo quando evangelizo, propondo de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Sabe o que ele está falando aqui? Não abusar do poder que ele tinha no evangelho? O conhecimento que o Pai o deu de graça. Se ele cobrasse, ele iria fermentar, ele iria aumentar, ele iria acrescentar. E era por isso que ele não cobrava. Ele dava de graça o que ele havia recebido, para não abusar desse poder que lhe foi dado, que é o conhecimento que o Pai lhe deu, da sua mensagem, da sua palavra. Muitos pegam o verso 11 de 1 Coríntios 9, onde ele fala que se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Prostitutos, parem de prostituir a palavra do Pai. O verso seguinte, Paulo fala que se outros participam deste poder sobre vós, ou seja, dessa ideia que se eu te dou o espiritual, você me dá o carnal, ele fala, nós não usamos desse direito, só porque estamos trazendo as coisas espirituais, agora vocês podem me dar as coisas carnais. Ele fala no verso 12, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum à mensagem do Criador. Eu finalizo com as palavras de Paulo em 1 Coríntios 4, para essas pessoas que vivem da obra, que ganham dinheiro, que prostituíram a mensagem ao ponto de as pessoas lhe pagarem para trazer a mensagem achando que está tudo certo. Grave o que Paulo falou aqui em 1 Coríntios 4. Ele está aqui falando com pessoas que viviam do evangelho, que lucravam, e ele não. Olha o que ele diz aqui, leia desde o verso 1 para você entender. No verso 9 ele diz: eu tenho para mim que Deus, a nós os apóstolos, ele nos pôs por último, como condenados à morte, pois fomos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e também aos homens. As pessoas caçoavam deles, riam deles, por eles não aceitarem barganhas, por eles não aceitarem, lucrarem. Inclusive ele fala um pouquinho para cima, se você ler do verso 1 até o verso 8, você vai entender. Ele fala que as pessoas que barganhavam estavam fartos, estavam ricos, verso 8. Aí Paulo aqui ele satiriza no verso 8, quando ele fala: quisera eu que vocês realmente estivessem reinando, para que eu também pudesse reinar com vocês. Eles achavam que estavam por cima da carne seca. Aí concluindo, no verso 9 ele fala que o Pai colocou os apóstolos para serem espetáculo do mundo, condenados à morte. Ele fala: nós somos vistos como loucos por amor a Cristo. Por que louco? Porque não barganhavam, porque não faziam trocas, simplesmente traziam a mensagem pura, de graça. Aí ele fala: vocês, porém, são vistos como sábios. Nós somos vistos como fracos, vós fortes, vocês ilustres e nós vis. Até esse momento, Paulo fala, eu tenho sofrido fome, sede, estamos nus, recebendo bofetadas e não temos pousada certa. Olha Paulo cumprindo aqui Mateus capítulo 10. Paulo não está contra o Messias, ele estava a favor, cumprindo o ide de casa em casa. Não temos morada certa, ele disse.
nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, perseguidos, sofremos, somos blasfemados, temos chegado até o ponto de ser considerado como lixo deste mundo, como a escória de todos. E aqui no verso 14 ele fala: eu não estou escrevendo essas coisas porque eu tenho vergonha de estar passando fome, de ter que trabalhar, de ter que ficar nu muitas das vezes, apanhar, não ter pousada. Eu não tenho vergonha disso. Eu me orgulho porque ele está conseguindo cumprir o dar de graça, o que de graça recebeu. Ele fala: eu estou apenas admoestando vocês, porque ainda que vocês tenham 10.000 aios em Cristo, 10.000 mestres, pessoas que ensinam, ele fala: pais, são poucos, mas eu quero gerar vocês. Ele fala: eu pelo evangelho vos gerei. Ele disse no verso 16: tudo isso que eu falei, eu só falei para admoestar vocês, para que vocês sejam meus imitadores. Assim como eu imito a Cristo, vocês possam me imitar também. Não cobrem, não lucrem, sejam dispenseiros do mistério de Deus de graça, porque